Zezé, bom dia, cara. O senhor está aí lá com o Candira. Está começando mais uma edição do Por Trás dos Microfones, seu podcast sobre esporte e jornalismo, com a apresentação de Igor Santana e Leonardo Cardoso. Nesse episódio vamos conversar com Marcos Eduardo Neves, jornalista, biógrafo e escritor com obras publicadas sobre Helena de Freitas, Renato Gaúcho, Alex Nunes e, mais recentemente, Louco Abreu. Marcos, para iniciar a nossa entrevista, gostaria que você falasse sobre como surgiu sua paixão pelo futebol e como você chegou até o jornalismo. Então, minha paixão por futebol começou lá atrás, porque meu pai adorava futebol, era botafoguense. Então, assim, ele não conseguiu me fazer botafoguense, eu virei Flamengo, porque eu vi o Zico, quem viu o Zico dificilmente virou outro time, enfim. Mas eu consegui, felizmente, honrar a memória do papai, que já se foi, fazendo 2 livros que, queira ou não, são bastante interessantes para a torcida do Botafogo, né? Um sobre um personagem dos anos 40, o Helena de Freitas, e outro sobre o Louco Abreu, agora o mais recente, o Louco por Ti, que teve o lançamento em dezembro do ano passado, dezembro de 2021, e foi um sucesso lá em General Severiano. Então, a minha paixão pelo futebol começou com a família e depois, com 12 anos, eu morava no Leblon e era muito perto da Gávea. E aí eu era sócio do Flamengo e pedia para ser gandula, porque ali não ser gandula do Zico, do Bebeto, do Renato Gaúcho, do Adílio, do Andrade, Leandro, era um timaço. E eu queria ser gandula. E aí um dia eu consegui que me pusessem para dentro, né? E aí eu realmente adentrei o mundo do futebol, consegui ver ali como é que são as coisas nos bastidores, né? Os jogadores passando óleo no corpo todo antes de vestir o uniforme, que é para o zagueiro não conseguir segurar ele na arrancada. Então, coisas que eu nem imaginava. E aí eu fiquei apaixonado por futebol e não desisti mais, né? E continuei minha carreira no jornalismo, mas nunca pensando em trabalhar só com esportes, né? Eu sei que eu tenho uma obra grande relacionada ao futebol, mas não só isso. Tem outros livros sobre engenheiros, sobre empresários, enfim, desembargador. Mas o futebol, queira ou não, graças a Deus me persegue e eu continuo perseguindo ele. E, Marcos, você pode contar para a gente um pouquinho de como foi essa migração do jornalismo para a literatura, para você começar a escrever essas biografias, como surgiu isso? Isso foi muito curioso, porque, na verdade, quando você tem 17, 18 anos, é muito difícil você escolher ali no segundo grau, no final do segundo grau, o que você vai fazer na faculdade, né? Eu acho um garoto de 17, 18 anos saber o que vai ser na vida, o que vai fazer, é uma decisão muito complexa, né? E eu escolhi psicologia. Na verdade, eu escolhi psicologia porque eu queria escrever em jornais sobre comportamentos, relação entre pais e filhos, marido e mulher, coisas assim, né? Então, na verdade, assim, eu queria escrever, eu não queria ser psicólogo, mas fiz 3 anos de psicologia. Esses 3 anos de psicologia me fizeram com que, quando eu realmente optasse pelo jornalismo, quando tudo indicava que eu deveria ir para o jornalismo, eu já estava velho para o jornalismo, porque estavam chegando os jovens de 18, 19 anos e eu já estava com 20, 22, 20 e tantos anos, né? E aí ninguém queria me dar estágio, porque perguntava, cara, você já tem uma certa idade, o que você tem de currículo? Eu falei, cara, eu estou iniciando agora, não tenho currículo, eu preciso começar. E aí eu não conseguia, ninguém me dava chance. E aí eu era muito amigo do Renato Portaluppi, né, o Renato Gaúcho, e perguntei para ele se ele me autorizava a escrever o livro dele, porque eu precisava fazer um diferencial para tentar entrar no mercado. O Renato me conhecia desde Gandula, lá na Gávea, me deu esse aval, me deu uma procuração autorizando que eu escrevesse o livro dele. Eu fui no cartório, registrei tudo direitinho e comecei uma obra que eu não sabia que ia desembocar no sucesso que foi, né? Quando eu e o Renato vimos, estava Armando Nogueira, Juca Kfouri, todo mundo falando sobre Luiz Mendes, todo mundo falando sobre o Anjo Demônio, meu primeiro livro. E a partir daí, eu falei, agora com esse cartão de apresentação eu entro no jornalismo, né? Pô, foi um tapa na cara, cara, porque aí que o pessoal não me botou mais lá, porque tinha muita gente que tinha 30 anos de profissão e não tinha um livro publicado.
Aí fala, não vou botar um jovem desse aí que já tem um livro aí falado em território nacional, sabe, sobre um personagem que queira ou não, é interessante para o público até hoje, né? Ame-o ou deixe-o. E aí, quando eu vi, eu estava já no meio da literatura, né? Já que eu aprendi na marra, aprendi ali na prática a fazer um livro, eu decidi fazer sobre o Heleno II e por aí foi. E por aí foi a minha carreira e hoje eu estou aí com, acredito que 13 livros publicados, sendo 12 biografias. Marcos, você é autor de livros que contam a história de jogadores importantes do nosso futebol, como estamos aqui na apresentação, e a gente gostaria que você falasse um pouco como surgiu cada um desses projetos e o que acredita que não pode faltar na hora que você está contando a história de alguém. Eu acho que o que não pode faltar quando você conta a história de uma pessoa, de um personagem, são os defeitos, sabe? Quando você faz um livro, por exemplo, só elogiando alguém, parece sei lá, um almanaque de fã-clube. E isso não... Você perde credibilidade, o autor perde credibilidade. Então, assim, a minha amizade com o Renato se estremeceu a partir do lançamento do livro dele, por conta de que o livro, quem lê, vai ver o Renato. Não vai ver um Kaká, não vai ver um cara que nunca recebeu um cartão amarelo na vida, vai ver o Renato com todos os acertos e todos os defeitos que ele teve, que fazem parte do aprendizado que ele ainda está tendo até hoje, né? Então, eu acho que você tem que humanizar o personagem. E para humanizar o personagem, você não pode só focar nas partes boas. Você também tem que ir nos momentos de decepção, nos momentos de queda, nos momentos em que foi doloroso para ele um corte na Copa do Mundo, por exemplo. Você tem que ir bem na ferida. E muita gente se identifica com isso, porque todos nós já passamos, tanto por alto como por baixo, pois a vida é uma gangorra, né? Então, o que não pode faltar são, entre aspas, os podres, porque senão você perde a credibilidade e vira livro de fã-clube. Marcos, falando um pouquinho já diretamente dos atletas que você trabalhou, você produziu o livro do Alex, vendeu mais de 100 mil cópias, até mesmo na Turquia. E onde ele é o ídolo máximo do Fenerbahçe, eu queria saber de você se você esperava que isso saísse do Brasil, chegasse tão forte internacionalmente, e quão importante isso foi para a sua carreira, até para o próprio Alex. Eu vou te falar, eu sempre gostei dos polêmicos, né? Tanto é que do Renato eu fui para o Heleno, enfim, escrevi sobre o Louco, sobre o Nunes, e eu achava que o Alex, por ser um cara tão pacato, tão sereno, né? Tão exemplar, é um exemplo de jogador dentro de campo, é um exemplo de marido, é um exemplo de pai de família, enfim, eu achava que eu não ia conseguir fazer uma limonada desse limão espremendo, né? Mas, de qualquer forma, eu fui chamado para conversar com ele em Curitiba, ter um primeiro approach com ele, e eu fui para Curitiba mais porque, para mim, na minha opinião pessoal, o Alex foi o melhor jogador do mundo em 2003, quando ele estava no Cruzeiro. A FIFA deu para o Zidane, mas o Alex jogou mais do que o Zidane naquele ano. E eu só queria tirar uma foto com o Alex, porque eu sabia que eu não ia fazer o livro do Alex. O Alex era sereno e pacato e calmo demais para um livro. Eu acho que o leitor ia dormir, eu achava que o leitor iria dormir no segundo parágrafo. Só que aí, para minha felicidade, para nossa felicidade, né, porque o Alex também ficou muito satisfeito com o livro, na verdade, o Alex é sem papas na língua. Então, ele falou, Marquinho, pergunta o que você quiser que eu vou responder. E aí eu perguntava sobre o homossexualismo no futebol, perguntava sobre jogadores, por exemplo, que têm religiões, né, diversas, um é evangélico, outro é do candomblé, enfim, como é que é no vestiário, um negócio assim, né? Um quer acender a vela, o outro quer rezar um terço. Enfim, então o livro do Alex é muito interessante, porque ele realmente abre o jogo, não só no campo profissional, rasteira que treinador dá no jogador e vice-versa, como no campo pessoal, gravidezes que a esposa dele perdeu, tratamento de fertilização. É um livro muito interessante até para as mulheres, porque você vê a diferença entre uma Maria Chuteira, né, uma pessoa que está interessada no dinheiro do cara, e alguém que quer crescer junto com o cara. Até porque ela tinha muito mais dinheiro do que ele, ela era da High Society, filha do presidente do Jockey Club de Curitiba, e ele era um jogador que vinha de uma favela, de uma comunidade, uma periferia ali em Curitiba, né? Hoje ele se tornou um dos maiores ídolos do futebol mundial. Estamos vendo até o sucesso dele agora, né, nesse começo como treinador do Sub-20 do São Paulo. Mas, assim, eu não esperava que ele fosse, na Turquia, o que ele é.
Na verdade, o Alex na Turquia, ele é acima do presidente da República, ele é acima de qualquer... O Alex não é uma celebridade, ele é uma personalidade para os turcos. Então, só quando eu estive em Istambul e nas cidades lá adjacentes, Ankara, enfim, que eu pude dar conta do que significa o Alex para eles, né? Então, foi um livro que eu esperava que, tudo bem, o Alex é ídolo, na Turquia a gente ouvia isso aqui, mas só indo para lá que você vê e lendo o livro você vai ter acesso a histórias completamente quase inacreditáveis, né? Como $200 mil que pagaram para ele cortar o cabelo, entendeu? Então, é impressionante. É impressionante. Eu fiquei impressionado e, realmente, muitos consideram o Heleno a minha obra-prima, mas o meu livro mais consumido no mercado nacional e internacional foi realmente Alex, a biografia. Marcos, ainda sobre o Alex, ele é uma pessoa que você até citou aqui, que não fala muito com a imprensa, ele é pacato, no caso, nunca teve um perfil midiático, e no livro você consegue tirar uma situação de uma divergência que ele teve com o David e com o Dracena na Turquia. Como foi a convivência com ele durante o período que você escreveu o livro, e se em algum momento ele tentou interferir em alguma das histórias que você contou, ou algo do tipo? A convivência foi ótima, foram 2 ou 3 anos maravilhosos, que toda hora eu estava em Curitiba, ele até falou, Marcos, pode não ter sido o teu melhor livro, mas foi o livro que você mais se divertiu, né? E é verdade, né? Eu viajei a parte da Europa, eu fui para Doha, no Catar, eu fui para a América do Sul inteira entrevistar, porque o Lugano estava no Uruguai, o Aristizábal estava na Colômbia, o Asprilla, enfim, eu tive que viajar a América do Sul inteira, o Brasil inteiro, e ainda aí na Europa, ainda aí no Catar, né? Então, assim, foi uma convivência ótima, foi um trabalho maravilhoso, e a única interferência do Alex no livro foi para melhorar a coisa. Porque, por exemplo, teve um técnico chamado Marco Aurélio, que quando eu estava em Campinas, ele falou sobre o Alex, eu não falo. Aí eu falei, cara, mas você pode falar. Ele falou, mas o que eu for falar, você não vai escrever sobre aquele filho da mãe. Aí eu falei, Alex, olha, eu liguei pro cara e o cara não quis falar. Aí ele falou, então deixa eu contar. E o Alex contou uma história em que, entre aspas, ele meio que se incrimina de algo, entendeu? Mas ele conta, ele deu a chance do cara dar uma outra versão. O Alex deu uma versão total que o leitor tira a noção de quem foi o traíra da história. Então, assim, eu não posso dar spoiler aí, fica para a galera que comprar o livro, vai saber o que aconteceu entre os dois, mas, enfim. Então, o Alex apimentou ainda mais o livro. Existem interferências em que uma pessoa quer que você corte certas coisas, que não fale sobre certos assuntos escusos, sobre algumas coisas que foram feitas por baixo do pano, mas o Alex não. O Alex, ele se mutilar, entre aspas, para se tornar até mais humano e mostrar como é que é a realidade da coisa. Eu achei uma interferência, nossa, maravilhosa do Alex, que só fez bem para o livro, né, e para o leitor que se delicia com a leitura. Marcos, voltando a falar um pouquinho do Renato, você trabalhou com ele, você fez o livro dele bem no início da caminhada dele como treinador. Então, é um livro que ainda fala muito do jogador Renato. E agora a gente tem um Renato que voltou bastante à mídia pelo trabalho que ele fez no Grêmio, pelo trabalho no Flamengo, teve até a possibilidade, que foi muito falado dele, para a seleção. Eu queria saber de você se é possível uma parte 2 falando desse Renato, do Renato fica à beira do campo do treinador, o que ele faz, o que ele produz, e como ele conseguiu o sucesso, principalmente no Grêmio, e essas 2 finais também, essa final que ele ganhou com o Grêmio, e as 2 finais que ele acabou não ganhando com o Fluminense e com o Flamengo, ganhando Libertadores. Bom, o Renato, cara, eu não tenho nada contra o Renato, muito pelo contrário, o Renato foi um dos meus ídolos na minha adolescência, né? Era aquele cara que, porra, bonitão, que estava bem com as mulheres, que jogava pra caramba, que puxava o treino, que arrebentava no Maracanã, enfim. O Renato era uma referência, assim, de certa forma, para mim, quanto algumas das virtudes dele, mas o Renato entrou numa comigo. Então, assim, a possibilidade de eu fazer um volume 2 sobre a carreira dele como treinador, hoje em dia, beira o zero, porque eu só faria se ele estivesse junto comigo. E o Renato é meio casca-grossa nessa coisa, eu também sou. Então, a gente teria que entrar em acordo. Eu sou mais maleável, mas, assim, eu não vou fazer uma ode. Você vê o que aconteceu no Flamengo, né? Ele entrou como um anjo e saiu como um demônio. É exatamente o título do livro, que foi uma das coisas que ele discordou do título. Então, assim, o Rui Castro tem uma frase que é muito sábia, que ele fala que biografado bom é biografado morto.
que a história tem princípio, meio e fim, como foi o Heleno de Freitas, por exemplo. Né? Então, enquanto o Renato estiver vivo, muito dificilmente eu vou fazer um volume 2 com a carreira dele. Mas eu desejo saúde e sucesso para ele e que ele continue seguindo aí, porque falta grandes personagens ao futebol brasileiro, está tudo muito pasteurizado, essa coisa de assessoria de imprensa coletiva, você assiste, sei lá, todos os canais de televisão, o assunto é sempre o mesmo, não tem nada diferente, entendeu? Então faltam personagens como o Renato Gaúcho era, como o Renato Gaúcho é, como o Romário foi, como o Edmundo foi, enfim, está faltando esses polêmicos aí para me apimentar um pouco essa coisa monótona que virou o futebol com essa pasteurização da mídia. Falando agora do seu lançamento mais recente, que é o do atacante Louco Abreu, como surgiu a ideia e o contato com ele? E se você teve alguma dificuldade para falar sobre o jogador, visto que é de outra cultura? O Louco Abreu, na verdade, foi uma ideia do Gustavo Rothstein. O Gustavo Rothstein, esse livro é o meu primeiro livro que eu divido com alguém. Eu tive o prazer de dividir com uma pessoa maravilhosa, com um jornalista íntegro e com uma pessoa incrível. Então, assim, o Gustavo ele teve a ideia de fazer o livro e, no meio do caminho, ele, por ele não ter noção de como se faz um livro, ele me chamou, perguntou se eu topava e, cara, Louco Abreu está entre os polêmicos, então é óbvio que eu ia topar. E aí a gente fez essa aproximação com o Louco Abreu no ano de 2011, ou 2010 ainda. Eu acho que quando ele voltou da Copa, a gente começou a conversação, a gente ia para a casa dele, gravamos, acredito que umas 20, 25 horas de entrevista, o que daria para ser um livro ainda maior, e isso a gente gravou ali, no calor da coisa, entre 2010 e 2011. Então, quem tem o acesso ao livro do Louco Abreu, se eu perguntasse para o Louco na semana passada, no mês passado, sobre 2010, ele não ia se lembrar com tantos detalhes. Então, como estava fresquinho na memória, o leitor do Louco por Ti vai poder visualizar e relembrar cenas que nem mesmo o leitor lembra. Então, porque as entrevistas foram gravadas lá atrás. Demorou 10 anos para o livro sair, mas, graças a Deus, o livro saiu, né? Não importa o tempo que seja. Goethe demorou 50 anos para fazer a obra-prima dele, que é Fausto, entendeu? Mas Goethe já morreu há mais de 200 anos e Fausto continua sendo vendido. Mesma coisa com Cervantes, mesma coisa com Shakespeare, enfim. Então, a história do Louco Abreu no Botafogo, que é uma história linda, né? De um time que estava em baixa estima, que precisava de um ídolo, que perdia direto para o maior rival e que, de repente, é campeão em cima do campeão brasileiro com um gol de cavadinha num goleiro, entre aspas, matador, né? A gente não precisa se aprofundar sobre isso. Enfim, uma história ímpar que eu tive o prazer, graças ao Gustavo, e agradeço muito ao Gustavo por ter confiado que eu pudesse ajudá-lo. Marcos, eu queria saber de você quais foram as suas maiores referências dentro dessa área da escrita sobre futebol. Se tem algum escritor ou alguns livros que te inspiraram, biografias, enfim. Quem que você usa bastante, quem que você gosta de ler para você poder depois ter isso como referência no seu trabalho? Bom, assim, essa pergunta tem várias respostas. Assim, a minha maior referência na literatura é o Rui Castro. Então, eu, que me considero um biógrafo, né, eu acho assim, se eu só escrevesse livro de futebol, eu não me consideraria biógrafo, eu me consideraria um historiador do futebol. Então, assim, para ser biógrafo, na minha opinião, você tem que escrever sobre... É tipo ator. Você tem que escrever sobre padre, tem que escrever sobre empresário, sobre engenheiro, sobre agricultor, sobre pedreiro, sobre gari. Enfim, quando você passeia por diversas searas, você se torna um biógrafo. Então, a minha principal referência é o Rui Castro. É o Rui Castro, que eu tive a felicidade de se tornar um amigo meu. E na área do futebol, a minha maior referência foi um pesquisador de futebol, que é o Roberto Assaf, que também tive a felicidade de ter sido meu professor na Faculdade Hélio Alonso, no Rio de Janeiro, a primeira turma de jornalismo esportivo, que era uma matéria eletiva. O Roberto Assaf abriu para dar. Eu já tinha feito todas as eletivas, eu não precisava mais fazer eletiva, era só cumprir o cardápio ali das matérias que eu tinha que fazer para me formar, mas eu fiz questão de fazer o jornalismo esportivo e depois me tornei muito amigo do Roberto Assaf. E a outra coisa que você perguntou é minhas referências de leitura de futebol. Tudo começou com Zico, Uma Lição de Vida, um livro
do Marcos Vinícius Bucar Nunes. É um livro de 1986, eu tinha 10 para 11 anos de idade, eu estava fazendo 11 anos de idade, e assim, eu odiava livro, cara, odiava livro. Quando chegava a hora da prova de português, tinha que ler livro, eu lia só a orelha, lia a quarta capa, perguntava para o cara como é que era a história, fazia a prova, eu odiava livro, eu era um daqueles alunos, sabe? E aí, o livro do Zico, sabe, que era o meu ídolo, que era o craque da seleção brasileira, me deu uma vontade de ler aquela história. Eu devorei não sei em quantos dias ali, porque eu era criança, mas assim, sem parar. Então, eu hoje sou partidário de que as escolas deviam adotar mais livros de, não necessariamente de futebol, porque existem, hoje em dia mudou muito, as meninas gostam de futebol, né? No meu tempo não gostavam tanto, mas livros de esporte, né? De repente, a menina gosta de ginástica olímpica, enfim, mas adotar livros que façam você ter o prazer da leitura. A partir do prazer da leitura, você parte para livros de leitura mais rebuscada e complexa, como Aloysio de Azevedo, Machado de Assis, mas é o contrário. Então, eu acho que, de certa forma, você dava um Machado de Assis para uma criança de 12 anos, você vai assustar ela, que não vai conseguir ler nada. Os Sertões, do Euclides da Cunha, sabe? O cara lá fica... São 80 páginas só decupando como é que é uma floresta. Entendeu? O cara não aguenta. Então, aguardar um livro sobre o Gabigol, sabe? O cara vai querer ler, entendeu? Então, eu sou partidário disso. E foi isso que aconteceu comigo. O primeiro livro que eu li foi sobre o Zico e hoje estou aí escrevendo alguns livros de futebol. Muito legal, Marcos. Aqui no Brasil, a gente tem o Mário Filho como um dos maiores exemplos de escritores dentro da área do futebol. Livros esses que marcaram gerações e ainda hoje são referências para muita gente. Até por isso o jornalista dá um nome ao Maracanã. Você acredita que o seu trabalho pode marcar a história durante tanto tempo? E qual o diferencial da sua escrita para esse tempo? Não, eu acredito que não é o meu trabalho que vai marcar a história por muito tempo, sabe? Eu acho que todos nós estamos de passagem por aqui. Você vê aí a Marília Mendonça morreu com 26 anos de idade, entendeu? Mas deixou a obra dela. As músicas dela vão ser cantadas aí por muitos e muitos anos e por várias gerações. Então, a minha ideia aqui, sabe? A minha ideia é deixar um legado, entendeu? Eu não sei quantos anos eu vou ter de vida, mas eu quero deixar um legado, entendeu? Deixar o meu nome marcado, deixar, sabe? Assim, porque o Heleno de Freitas era dos anos 40, a gente está falando sobre Heleno hoje, e vai estar falando daqui a 70 anos, só que daqui a 70 anos não sei se eu vou estar aqui, né? Vou estar com 116, não sei se eu vou estar aqui, entendeu? Mas vai ter gente, vai ter botafoguenses que vão querer saber essa história. Então, o que importa não é para mim como, digamos assim, algo ególatra, narcísico, não é por aí. Eu quero deixar um legado para as gerações, porque o brasileiro é um povo de memória curta. A gente não sabe direito quem foi, a importância de Dom Pedro I, a importância de um príncipe, Dom Orleans de Bragança. A gente não sabe nada disso, sabe? Então, eu acho que o brasileiro tem memória curta. Então, a gente tem que botar nos livros que são perenes, porque outras mídias, você lembra, vinis, fita cassete, DVD, não sei o quê, vão acabando. Mas o livro não. O livro resiste e resiste, nem que seja na forma de e-book. Entendeu? Então, eu quero deixar histórias aí para que aquele negócio, né? Um homem se forma com conhecimento, né? Então, que eu deixe conhecimento aí em várias áreas, não só no futebol, mas o futebol sendo uma paixão popular, que tenha muita gente, eu sei que vai atrair muita gente que tem curiosidade, principalmente sobre seus grandes ídolos, sobre esses grandes feitos que eles fizeram no campo do futebol. Marcos, a gente sempre fala aqui no podcast com quase todos os nossos convidados sobre a importância de entender o jogo, de você entender o jogo. Porque a gente, às vezes, vê muitas pessoas debaterem futebol, mas debaterem mais com a paixão do que com a razão, sem entender por que o time joga de tal jeito, por que joga de outro. E como você trabalha com a escrita diretamente com quem esteve lá dentro do campo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual a importância de ter esse conhecimento, além do que você vê, além da partida que você assiste, além do seu time. Esse conhecimento sobre o jogador, ou de um técnico, da tática, enfim, sobre entender mais o futebol. Qual a importância disso para o torcedor? Eu acho que a importância vai de cada um para cada um, sabe? Você pode chegar para uma pessoa e perguntar: futebol é importante? E a pessoa fala: cara, a coisa mais importante da minha vida, mais do que a minha esposa. E você pode perguntar para outra: futebol é importante? Cara, eu não gosto de futebol. Não gosto de futebol. Então, assim, a importância sobre um livro de tática é importante para aquele cara que gosta de tática. A importância de uma biografia é importante para aquele cara que gosta de saber a história dos outros,
sabe? A importância de um livro sobre orquídea é importante para quem cuida de orquídea, entendeu? Então, assim, graças a Deus, todos nós somos diversos, né? E é isso que faz essa comunhão. Cada um ter suas coisas, cada um vai atraindo conhecimento de várias áreas, nem que seja um pouquinho de cada uma. Eu acho isso muito interessante. Tem gente que só sabe uma coisa e não consegue, por exemplo, chega num papo qualquer e não tem papo, porque não entende daquele assunto. Eu procuro saber um pouquinho sobre cada coisa. Eu acho que, de certa forma, vou absorvendo e posso estar em qualquer roda de conversa. Então, assim, eu vou fazendo o meu trabalho e ele vai ser importante para umas pessoas, não vai ser para outras, e pouco me interessa para quem disser meu trabalho não é importante. Eu sei que para alguns, que se for para uma pessoa importante, como foi aquele livro do Zico para mim, já está valendo. Marcos, você foi autor dos livros do Heleno e do Renato, né, que são dois personagens assim, folclóricos do futebol. Gostaria que você falasse um pouco quanto esses tipos de personagens dentro de campo fazem falta e se tem algum jogador assim folclórico nos dias atuais que você gostaria de escrever sobre ele. Não, eu acho que esse tipo de jogadores com certeza fazem falta, né? Mas assim, o futebol se tornou um business, né? O futebol se tornou cifras astronômicas, né? Um Heleno de Freitas não aconteceria hoje em dia no futebol. Nenhum departamento médico do mundo ia deixar ia ter medo, o médico ia ter medo de pedir para o jogador fazer um exame para ver se ele está com sífilis ou não, entendeu? Hoje o jogador, por contrato, na hora de assinar um contrato, ele é obrigado a isso. Então o Heleno, por exemplo, um jogador da época da transição do futebol romântico para o futebol profissional. Então esses jogadores, com certeza, Leônidas da Silva, Zizinho, Heleno, Friedenreich, fazem muita falta. Paulo César Caju, sabe? Jogadores que tiveram histórias absurdas. E o Botafogo é um celeiro de craques. Botafogo, eu sei que você fez um livro do Botafogo, Léo, e o Botafogo, assim, eu fecho os olhos aqui e falo Milton Santos, Garrincha, Didi, Carlito Rocha, Manga, Gerson, 300 caras que eu poderia citar aqui, sabe, que tem história para contar, né? E se hoje tem algum jogador, assim, que me interessaria escrever, aí depende, né? Se eu pensar do ponto de vista do mercado, né? Aí você pensa assim, hoje, quem venderia? Talvez no ano passado, no ano retrasado, seria Gabigol. Talvez hoje seria o Hulk. Alguns anos atrás seria o Fred. Entendeu? Então, assim, existem para mercado jogadores que são de muito interesse. Mas eu não tenho aquele tesão, sabe, nesses jogadores que hoje chegam na televisão e não dizem porque não podem, porque tem um assessor ali blindando, entendeu? Talvez, se eles terminam a carreira e me chamam, como fez o Alex, aí eles vão poder contar tudo, porque já não tem mais contrato, não tem mais rabo preso com ninguém, e aí pode realmente contar a verdade da coisa. E aí talvez alguns jogadores vão me ser muito interessantes, como esses nomes que eu falei mesmo, Gabigol, Fred, enfim, o próprio Hulk, sabe, que foi, né, vítima do 7-1 e deu a volta por cima, né? Então eu acho que, imagina para ele o que deve ter sido aquele 7-1, imagina para ele o que deve estar sendo esse momento agora que ele está vivendo no Atlético Mineiro. Então há jogadores interessantes, mas a mídia não deixa, infelizmente, a gente perceber isso. E antigamente não, como eu falei, Renato, Romário e Edmundo, não tinha essa. Eles falavam que queria na cara, entendeu? Doesse em quem doesse. Marcos, a gente vai fechando aqui. Eu queria agradecer muito a sua participação. Você pode mandar suas redes sociais, suas considerações finais. Eu vou fazer só uma última pergunta para a gente fechar. A gente conversou aqui logo no início de 2020 com o tal Benjamin, que é um analista tático. Ele fez um livro sobre o Flamengo de 2019. E a gente achou muito importante ver alguém analisar um time tão específico. Então, um time que foi histórico e que teve a sua história contada naquele livro da principal competição que ele venceu. Eu queria saber de você, principalmente entender, apesar de você ter falado um pouco, porque a gente não tem essa cultura de guardar esses momentos tão históricos dos nossos clubes. Qual seria a importância para os torcedores até futuros, como foi o seu caso? Você viu o Zico, mas, por exemplo, eu não vi, então ter aquele livro antigo do Zico, qual era a importância disso para as próximas gerações?
E também quais times você acha que mereciam esse trabalho especial de teve um ano muito importante que merecia que isso fosse registrado? Então, eu acho assim que valeria livros sobre aqueles personagens e times que não foram retratados por serem anteriores a essa época do streaming. Hoje em dia você tem tudo no YouTube. Antigamente não. Resgatar, ressuscitar um Heleno de Freitas, eu tive no máximo 2 minutos de vídeo de Heleno de Freitas, sabe, para ver, sabe? Não chegou a isso não, hein? Não chegou, acho que nem a 1 minuto, alguns segundos de vídeo, a estreia dele no Boca, quando ele chegou, enfim, muito pouca coisa em vídeo. Então eu tive que realmente fazer um resgate através dos jornais da época, livros da época, revistas da época, enfim. Então eu acho que assim, livros para aqueles que estão lá atrás, dos anos 80 para trás. E dos anos 90 para cá, eu acho que já é mais fácil, você já tem acesso maior às imagens, né? Então, eu acho que você pode criar documentários. Hoje a gente tem aí séries. Eu vi recentemente o documentário de Divino Baggio, sobre o Baggio, maravilhoso. Tem um do Maradona estreando também, maravilhoso. Então, tem filmes como Pelé Eterno, tem filmes como Boleiros. Então, assim, hoje você consegue fazer documentários e filmes porque você já está com um universo de mídia digital bastante avançado. E sobre os times que eu acho que deveriam ser resgatados, eu acho que são aqueles que realmente fizeram história, né? O Flamengo de 2019, para mim, foi um dos maiores times que eu já vi jogar, né? O comandado pelo Jorge Jesus, era muito bonito, muito fácil, acho que qualquer torcedor gostava de ver. O São Paulo do Tele, a mesma coisa. O Palmeiras do Luxemburgo, a mesma coisa. Então, o Cruzeiro do Alex também era lindo. Esse Atlético Mineiro do ano passado foi muito bonito, apesar de certos pênaltis ali, certas coisas ali meio estranhas que deveriam ainda ser investigadas, mas tirando isso, os jogadores não têm culpa de nada, se o juiz deu ou não. Foi bonito de se ver. Então, tem muitos times e muitos esquadrões. Agora, por exemplo, o Fluminense do Rivelino, eu escrevi, pouca gente sabe, um livro sobre a máquina tricolor. Na verdade, era para ser uma biografia do Francisco Horta, o presidente do Fluminense, e virou um livro sobre a máquina tricolor, falando como é que era aquele Fluminense com Rivelino, com Paulo César Caju, enfim. Então, assim, já que não tem imagem, eu gostaria que os escritores da nova geração que viessem por aí, sabe, se atentassem a isso. E esses que têm imagem, eu acho que poderia transformar em séries, em filmes, em adventos da mídia digital que possam congratular o público aí com boas horas aí de deleite para os fãs. Quem quiser me seguir aí no Facebook é Marcos Eduardo Neves, no Twitter e no Instagram, Marcos E. Neves. Então, eu estou mais ativo nessas 3 e respondo a todo mundo, né? Então, quem quiser comprar as obras, por exemplo, a gente lançou recentemente pela Approach Editora, que está fazendo uma parceria com o Museu da Pelada, do Sérgio Pugliese. Então, tem também o Museu da Pelada, que pode buscar, né? Também tem a Approach Editora, que pode buscar todas as nossas obras ali, e algumas foram por outras editoras, como o livro do Nunes, que eu fiz, como esse da Máquina Tricolor, como o livro do Alex. Enfim, tem jeito de comprar, seja pelo Mercado Livre, seja, enfim, existe formas de conseguir. Tranquilo, Marcos. Mais uma vez, a gente queria agradecer a sua participação. Para você que nos acompanha na caixa de som ou no fone de ouvido, esse foi mais um episódio do podcast Por Trás do Microfone. Além do Marcos, você encontra mais este e outros conteúdos no nosso Instagram, que é @Por Trás dos Microfones, e também nas nossas redes sociais. Basta pesquisar por L Cardoso 21 ou Santana Igor 27. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. Tem que acabar! Acaba! Você é mulher e você é safada. Porque nós estamos em outro patamar.